Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Seja aí qual for o horário que vocês tiverem disponibilidade para assistir essa aula, nós estamos dando início à nossa aula de número 12, certo? E hoje nós vamos falar sobre o uso dos conectivos, certinho? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. O objetivo da aula, né, é abordar o uso dos principais conectivos pertinentes, né, no nosso texto dissertativo argumentativo, exemplificar os usos conectivos corretamente, e esse último objetivo, que é abordar os erros mais pertinentes do uso dos conectivos, a gente deixa para a próxima aula. Nessa aula vai ficar muito grande, embora esse conteúdo seja bem pouquinho, certo? Então vamos lá. Antes de falar sobre os conectivos, a gente precisa falar dos aspectos gerais, e os aspectos gerais é do que é conectivo, né? No caso, é sua definição, né? Então, os conectivos, né, eles são palavras ou expressões que vão permitir com que a gente faça conexões de ideias, né? E assim a gente vai acabar estabelecendo uma sequência coerente no nosso texto, certo? Ou seja, o conectivo, como o próprio nome dele já está dizendo, ele vai conectar ideias para estabelecer uma sequência coerente no nosso texto, ok? E aí, né, eles são termos que unem as orações em um período, ou seja, eu pego duas orações, uno elas com conectivo e transformo elas em um período, né? Ou ligam termos que exercem a mesma função sintática na oração, ou seja, que possuem o mesmo sentido dentro de uma oração, né? Ou ainda, né, fazem a conexão entre parágrafos, ou seja, ou ainda eles estabelecem uma relação entre os parágrafos, certo? E aí, dentro disso, quais são os conectivos, né? Eu posso ter conectivo em forma de conjunção, de preposição, de advérbio, de locução adverbial e assim vai, certo? Agora, nós vamos ver o valor semântico dos conectivos, que nada mais é, né, do que o sentido que a gente atribui a um termo de acordo com o contexto em que ele está atuando. Ou seja, o conectivo ele vai mudar, né, de sentido de acordo com o contexto em que ele está inserido. Aí eu trago aqui para vocês o exemplo, né, da conjunção e, certo? No primeiro exemplo, a gente tem a frase: Tiago falou muito e foi aplaudido. Nesse contexto, o conectivo e, a conjunção, né, que é um conectivo, e ele tem a ideia de adição, certo? Porque eu estou adicionando uma informação à primeira frase, que é Tiago falou muito, né? E foi aplaudido. Então eu estou adicionando. Na segunda frase, eu tenho a frase o seguinte: Tiago falou muito e foi expulso da reunião. Nesse contexto, o e ele traz o sentido que é atribuído a ele nesse contexto é o de contradição. Por quê? Porque eu falei assim, olha, o Tiago falou muito, né? Mas mesmo assim, ele foi expulso da reunião. Ou seja, é uma contradição. Ele falou muito, mas ele acabou sendo expulso da reunião mesmo assim, certo? E aí, quando a gente substitui, né, o e pelo mas, a gente vê que o sentido da frase ele não se altera, certo? Aí outros exemplos, né, que eu tenho aqui, que é o valor semântico de preposição, eu tenho 4 exemplos, né? O primeiro, ele diz assim: o livro trata de exercício físico. Nesse sentido, o de, né, a preposição de, ela tá aí com o sentido de assunto. Por quê? Porque eu estou me referindo ao assunto que trata o livro, que no caso é educação física, certo? Então o sentido dele é o sentido de assunto. No segundo, eu tenho assim: com dedicação, Ellen conseguiu a aprovação no Enem. Nesse sentido, nesse contexto, o com ele tem o sentido de causa. Por quê? Porque foi por causa da dedicação, né, que a Ellen conseguiu a aprovação no Enem. Então, a causa da aprovação dela foi a dedicação. Então, nesse sentido, a preposição com tem o sentido de causa, certo? No terceiro exemplo, que é a reunião deve continuar por videoconferência. O por, aí, ele tem o sentido de meio. Por quê? Porque ele está se referindo ao meio que deve ser continuada a reunião, que no caso é por videoconferência, certo? Na último exemplo, eu tenho os estudantes vêm de Barcelona. O de aí, ele tem o sentido de origem, porque ele está se referindo à origem dos estudantes, certo? E aí eu tenho o último, né, que é o valor semântico das conjunções. No primeiro, eu tenho a frase, né? Ele age como seu pai. Nesse sentido, a conjunção como, ela tem o sentido de comparação, porque ele está comparando a pessoa, né, com as ações do pai, certo? Na segunda frase, eu tenho
há frutas e verduras na geladeira. Então, o i, ele aí está com o sentido de adição. Ou seja, eu estou adicionando uma informação ao... Eu disse, há frutas. E aí eu estou adicionando, além de frutas, existem verduras na geladeira. Então, eu estou adicionando essa informação, certo? E na último exemplo, eu tenho o de condição, que é o se você vier, podemos ir ao cinema. Ou seja, a condição para que a gente vá ao cinema é se você vier. Então, o se refere a uma condição, certo? E aí, a gente vai para os tipos de conectivos, certo? Vocês já devem estar cansados de ver esses conectivos, mas aí não cabe a gente relembrá-los e exemplificar eles dentro das redações, certo? Então, o primeiro conectivo, a gente tem o que tem a ideia de contraposição, que é o mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. O mas com S, sem o i, certo? O mais com i é a ideia de adição, certo? Mais, certo? E aí, a gente tem o segundo, certo? Que é o ideia de conclusão. O ideia de conclusão nós temos de modo que, dessa forma, em resumo, portanto, então, certo? Então, ele vai dar a ideia de conclusão de alguma ideia, ok? Nós temos o terceiro tipo, né? Que é o ideia de adição, que é o e, nem, também, não só, mas também, assim como, outro assim. Então, ele dá a ideia de adição ao que já foi dito, certo? E aí, a gente passa aqui para esse exemplo, certo? Nesse exemplo, eu não vou ficar lendo todos os exemplos, porque são muitos, mas ele traz o entretanto, o dessa forma e o outro sim, certo? No sentido da frase, o entretanto, ele vai estar aí com uma ideia de contraposição, certo? Ou seja, ele está como eu posso dizer, ele está em contraposição com o que primeiro foi falado, que diz assim: segundo o pensador Thomas Hobbes, o Estado é responsável por garantir o bem-estar da população. Entretanto, isso não ocorre no Brasil. Ou seja, está contraposição. Olha, Hobbes fala isso, mas no Brasil não ocorre. Então, é uma contraposição, certo? E aí, o segundo, ele traz dessa forma. O dessa forma, a gente viu que dá a ideia de conclusão. E aí, ele fala: dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçada. Ou seja, ele falou tudo no parágrafo dele e ele concluiu uma síntese, né? Na verdade, ele concluiu o que ele queria dizer. Olha, depois que eu falei isso tudo, eu concluo, né, que a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado, certo? E aí ele traz no outro parágrafo já, né, no início do outro parágrafo, a palavra outro sim. O outro sim, ele tem o mesmo sentido, ele tem o sentido de adição, né? Ou seja, ele falou o primeiro argumento dele no primeiro parágrafo e ele está adicionando algum outro argumento, certo? Que no caso ele está falando no segundo parágrafo. Esse outro sim poderia ser trocado por além disso, por ademais, porque tem o mesmo sentido, certo? O sentido de adição. E aí a gente tem o tipo de conectivo que dá a ideia de ordem, frequência e sucessão, certo? E aí nós temos o primeiramente, ultimamente, antes, em primeiro lugar. Isso dá uma ideia de ordem, de que eu estou falando primeiro isso e em seguida eu falarei outra coisa, certo? Então isso dá uma ideia de ordem. Primeiro, ou seja, geralmente a gente utiliza isso aqui no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou seja, primeiramente, né, em primeiro lugar, eu quero ressaltar esse argumento, aí em segundo lugar eu quero ressaltar esse argumento, certo? E aí o exemplo, ele traz bem claro isso. A gente vê, né, que o em primeiro lugar ele é trago no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o em segundo lugar no segundo parágrafo de desenvolvimento. E isso dá uma ideia de ordem, isso dá a ideia da ordem de que primeiro vem esse argumento, segundo eu coloco outro argumento. Lembrando que se eu coloco em primeiro lugar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, necessariamente eu preciso colocar em segundo lugar no segundo parágrafo de desenvolvimento, para dar essa ideia de ordem e para ficar mais coerente, certo? Aí nós temos o tipo de conectivo, né, que dá a ideia de conformidade. Nós temos o conforme, o como, o segundo, o consoante, certo? Geralmente a gente utiliza aqui quando a gente vai dar, quando a gente vai introduzir, né, a fala ou o pensamento de algum pensador. Quando a gente vai introduzir algum repertório, a gente fala isso. A gente coloca esses conectivos, certo? E o outro que dá a ideia de resumo, que diz em síntese, em suma, em resumo, enfim, portanto, dessa forma. Nesse tipo de conectivo, a gente utiliza mais para o parágrafo para o nosso último parágrafo, que é o nosso parágrafo de conclusão,
certo? Claro que a gente não vai usar em síntese, né, nem o em resumo, porque como é que eu posso dizer, são meios que coloquiais, né, o em resumo, né, ele não se aplica tão bem à redação, no último parágrafo, certo? Aí nós temos aqui o exemplo, né, no qual a gente tem aqui o segundo o autor, né, o crescente desenvolvimento tecnológico, aí ele vai continuar. Aí ele fala sobre Bauman, né, e aí depois ele fala segundo o autor, ou seja, esse segundo aqui dá a ideia de conformidade, é a mesma que eu estou dizendo, olha, conforme o Bauman falou, ele falou isso, aquilo, outro, então eu estou conforme o que já foi dito o que é dito por Bauman, certo? E aí eu trago aqui no finalzinho do coisa o portanto, certo? Nesse sentido, portanto, ele dá uma ideia de resumo, de final, certo? Porque ele fala assim, ó, verifica-se, portanto, o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos. Ou seja, foi uma conclusão que ele trouxe, certo? Ele concluiu isso. Ele concluiu que o impacto da mídia virtual na criação de necessidades que fomentam o consumo entre os cidadãos, certo? Então, ele está dizendo que essa mídia virtual, ela acaba criando necessidades que fomentem, né, que aumentem o consumo, a necessidade de consumo dos cidadãos, certo? Então, isso é uma conclusão, é um resumo, é uma síntese que ele concluiu depois de ter falado, depois de ter colocado o seu argumento, expressado seu argumento e ter debatido seu argumento no parágrafo de desenvolvimento, certo? O segundo que nós temos é o que dá a ideia de certeza, que nós temos indubitavelmente, sem dúvida, inquestionavelmente, de certo, incontestavelmente, ou seja, são aqueles conectivos que nos dão a ideia de certeza. Eu vou conectar, né, duas orações e eu vou estabelecer entre elas a ideia de certeza, que eu tenho certeza do que eu estou falando naquela oração, certo? E o segundo, ideia de exemplificação, que eu tenho, por exemplo, isto é, tal como, em outras palavras, a saber, certo? E aí eu tenho aqui o exemplo, né, que eu trouxe indubitavelmente, a participação popular nas manifestações reafirmam a consciência perante direitos conquistados, voto, educação, a saber, certo? Ou seja, eu trouxe aqui o indubitavelmente, certo? Que dá a ideia de quê? Que dá a ideia de certeza, ou seja, com certeza, a participação da população nas manifestações reafirma a consciência perante esses direitos conquistados, né? Aí eu trago conquistados, voto, educação. Esse a saber aqui, ele vem com o sentido de exemplificação, ou seja, desculpa, gente, perdão. Então, ele vem com o sentido, né, de exemplificação. E aí ele está exemplificando o quê? O caso do voto, educação, certo? Porque, ó, direitos conquistados. Esses direitos conquistados é a mesma coisa que eu disse assim. A participação popular nas manifestações reafirmam a consciência perante direitos conquistados, como, por exemplo, voto e educação. Esse a saber, ele faz exatamente essa relação, certo? Os tipos de conectivos, né, nós temos também os de finalidade, que tem a fim de que, para que, com o fito de, com a finalidade de, ao propósito, com o escopo, certo? Esse tipo de conectivo a gente utiliza ele mais no parágrafo de conclusão, quando a gente vai falar a finalidade da nossa proposta. E aí aqui eu tenho um exemplo. Eu vou começar aqui, ó. Deve atuar em favor da população através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários. Aí, ó, a fim de que empresas que utilizem essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários sejam asseguradas. Ou seja, a finalidade da minha proposta é essa. Então, esse tipo de conectivo, que é o que dá a ideia de finalidade, ele vem dentro da redação para, geralmente, nesse parágrafo, certo? Que é o parágrafo de conclusão. E aí eu tenho os tipos de conectivos que dá a ideia de proporção, né? Que é a medida que, a proporção que, ao passo que, certo? E o que dá a ideia de condição é se, caso, desde que, contanto que, exceto que, certo? E aí aqui eu trouxe um exemplo. A proporção que essa problemática avança em uma sociedade, é inegável que os cidadãos precisem expor seus pensamentos. Caso permaneçam inertes, as consequências
são inevitáveis, certo? Ou seja, o a proporção, né, ele dá a ideia de proporção, e o caso dá a ideia de ele dá a ideia de condição, né? Porque, olha, caso permaneça inerte, as consequências são inevitáveis, ou seja, se continuar inerte, né? A condição é essa, se continuar inerte, as consequências é que vão ser inevitáveis, né? Então, eu preciso, a condição, né, da permanência da inércia, né, traz como consequência coisas que são inevitáveis, certo? Então, o caso aí dá a ideia de condição. E o a proporção, como o próprio nome dele já está dizendo, dá a ideia de proporção. E aí, dentro disso, dos tipos de conectivos que eu falei para vocês, existem dois tipos de conectivos. Existem os conectivos intraparagráficos, certo? Os conectivos intraparagráficos, eles são os conectivos, né, que eles estão entre os períodos de um mesmo parágrafo, ou seja, dentro de um parágrafo existem períodos, né? E esses conectivos, eles estão entre esses períodos, por isso que eles estão eles estão dentro do parágrafo, certo? E claro, o tipo dele, né, vai variar de acordo com o objetivo que o período nos traz. Então, se o objetivo do período for um objetivo em que eu queira adicionar uma ideia, eu vou ter um conectivo que dê a ideia de adição. Se eu vou querer ter um que dá uma ideia de oposição, eu vou ter um conectivo que dê a ideia de oposição. Então, se o objetivo do meu período for esse, eu tenho que trazer um conectivo, né, no qual ele expresse o objetivo do meu período, certo? E aí aqui eu trago um exemplo, né? O exemplo é o entretanto. Ó. Nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo e, indubitavelmente, o cinema é uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadania Mutiladas, ou seja, o entretanto aí, ele dá uma ideia de oposição, né? Eu falei lá em cima que a cultura ela é imprescindível para a identidade, né? De um povo, e é indubitavelmente o cinema é fundamental, né? Ou seja, sem dúvidas o cinema é fundamental. É uma fundamental ferramenta de inclusão e de propagação de valores sociais. Aí ele fala, entretanto, ou seja, em oposição ao que eu falei anteriormente, né, de acordo com o geógrafo Milton Santos, nos textos Cidadania Mutiladas, a democracia extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos os cidadãos, ou seja, ele trouxe uma ideia contrária, que é uma ideia, no caso, que Milton Santos fala, que a democratização ela é extremamente necessária para que a cultura ela seja realmente garantida, né? Só que isso não acontece de maneira como é que eu posso dizer, de maneira inteira, né, no nosso corpo social. Então é uma ideia de contraposição, certo? E aí, dessa maneira, a concentração das salas de cinema em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço prova que não há democratização no acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Ou seja, dessa maneira, ele traz aí uma ideia de resumo, de síntese, né? Ou seja, eu debati a minha ideia, relacionei com o que o Milton Santos falou e eu concluí que realmente não existe essa democratização do cinema no Brasil, certo? Então é uma ideia, ele está introduzindo um resumo, uma síntese do que ele está falando, né, dentro do parágrafo dele. E aí existem os conectivos interparagráficos. Os interparagráficos eles vão estar entre os parágrafos, ou seja, eles vão interligar os parágrafos, né? E claro que eles vão variar, né, de acordo com a função exercida, sendo que geralmente no primeiro parágrafo existem tipos de conectivos interparagráficos que se adequam melhor ao primeiro parágrafo e que se adequam melhor ao segundo parágrafo, porque a relação entre eles precisa ser uma relação coerente, certo? E aí no primeiro parágrafo de desenvolvimento, geralmente nós utilizamos, né, conectivos que dá a ideia de que são conectivos afirmativos, né, ou de prioridade. Os afirmativos desse fato, de certo, efetivamente. Estou afirmando
aquele argumento, né, aquele desenvolvimento. Já outro conectivo que eu utilizo também no primeiro parágrafo de desenvolvimento são os de prioridade, né, que eu falo primeiramente, em primeiro lugar, a priori, antes de tudo, em primeiro lugar, em primeiro plano, né, em primeiro lugar. Ou seja, de prioridade, eu estou priorizando primeiro falar sobre isso, depois eu vou falar sobre outra coisa, que no caso é o meu segundo parágrafo de desenvolvimento, certo? Por isso que no primeiro parágrafo de desenvolvimento eu utilizo mais conectivos afirmativos e de prioridade, certo? E aí o exemplo que eu trago aqui para vocês é esse, que é o efetivamente, né? Que ele nos dá a ideia, né? Ele assume a função afirmativa, né? Que é aquela que eu estou afirmando aquele argumento, né? Aquele parágrafo. E o de certo, que também tem a mesma ideia de afirmação, certo? Se vocês voltarem aqui, vocês vão ver que o efetivamente, né? E o de certo tem o mesmo sentido de afirmação, certo? E aí, a gente tem os conectivos interparagráficos do segundo parágrafo de desenvolvimento. Se ele é o segundo parágrafo de desenvolvimento, isso culmina em dizer que eu já falei sobre alguma coisa, certo? Então, os tipos de conectivo que mais se adaptam aqui são aqueles que dão a ideia de adição, de igualdade e de consequência. Por quê? Adição, porque eu já falei alguma coisa no primeiro parágrafo de desenvolvimento, certo? Então, eu estou adicionando alguma coisa ao que eu já falei. Não precisa ser do mesmo sentido, mas eu estou adicionando um novo argumento, eu estou adicionando novo repertório, eu estou adicionando uma nova informação. Então, dentro da adição eu tenho o além disso e o ademais, mas tem outros exemplos também, certo? Outro é o de igualdade, que é o outro assim, paralelamente, de mesmo modo, ou seja, do mesmo modo que eu falei do meu primeiro argumento, eu também venho aqui falar sobre o meu segundo. É nesse sentido que eu utilizo os conectivos interparagráficos que dão a ideia de igualdade, certo? E o em consequência, nesse caso, o consequência é quando eu utilizo quando eu estabeleço a relação entre os dois parágrafos, no qual o primeiro parágrafo de desenvolvimento eu trago a causa, né? E no segundo parágrafo de desenvolvimento eu trago as consequências. Então eu trago, né, esse conectivo que dá a ideia de consequência, que são os em consequência disso, em virtude disso, né? Então, eu estabeleço essa relação de causa e consequência, aí eu utilizo esse conectivo, certo? Aqui eu trouxe um exemplo. Esse exemplo aqui eu uso o ademais, né? O ademais, ele dá a ideia de adição, ou seja, só lembrar que no início vocês já vão ver, ó. Ademais, outro fato preponderante é que, apesar da modernização do universo cinematográfico, o qual atualmente possui filmes em 3D e salas de cinema bastante equipadas, muitos brasileiros não conseguem arcar, por exemplo, com o custo do ingresso ou até mesmo o espaço destinado à exibição do filme, como o shopping center é distante do local onde essas pessoas residem, inviabilizando assim o acesso à cultura previsto na Constituição. Ou seja, ele está adicionando ao fato que já foi falado outra informação, né? Outro argumento, ou seja, há demais outro fato preponderante, ou seja, outra coisa que merece atenção, é isso que eu estou acabando de falar, certo? Então, isso dá a ideia de adição. Esse aqui diz assim, ó, como consequência dessa elitização dos espaços públicos que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essas partes da população. Ou seja, como consequência, ele está estabelecendo uma relação de causa e consequência com o primeiro parágrafo, como consequência dessa elitização. Dessa elitização, ele já falou isso no primeiro parágrafo. Claro que eu não trouxe inteiro aqui, né? Mas isso dá ideia, dá pra gente perceber que ele já falou da elitização no primeiro parágrafo. Talvez como uma consequência, e aí ele, como uma causa, né? E daí ele traz as consequências dessa elitização, certo? Gente, e a nossa aula de hoje foi essa, certo? Obrigada pela atenção. Semana que vem a gente vai dar início à nossa aula de número 13. E antes de iniciar a temática de número 13, eu vou falar sobre os erros, né? Para que essa aula não ficasse tão grande, e também são pouquinhos, mas mesmo assim poderia ser que essa aula ficasse grande, certo? Então, até a próxima. Beijo e se cuidem. Se cuidem, no caso, né?